Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui de novo. E estou ouvindo um. Tem que botar no mundo. Tinha um retorno aqui, gente. Então, primeiro eu queria agradecer, né, ao coletivo do GT por estar aqui falando, fazendo esse diálogo com a gente. Para mim foi desafiador também parar e refletir sobre esses desafios, né, atuais e as perspectivas da educação popular em saúde nesse momento que a gente realiza esse sexto ENEP, nesse momento de transição do GT, um processo de construção, né, tanto do seminário quanto do encontro nacional, de muita troca, um processo muito coletivo, né, para a construção do encontro, com a participação das pessoas aqui da Parnaíba, uma participação muito efetiva dos movimentos sociais. Então, assim, mesmo com toda a perspectiva de algo dificultoso por não ter orçamento, a gente, de fato, como a gente falou ontem, vem superando, né, ainda, cada hora vem um desafio novo e a gente vem esperando para poder construir, tanto aqui no seminário como no ENEPS, um encontro de qualidade, de densidade, de profundidade de discussão, de diálogo franco e aberto, né? Então, eu vou ler um pouquinho, que eu estou um pouquinho nervosa e um pouquinho cansada também, nessas correrias aí que foram esses últimos dias, né? E aí, para trazer essa reflexão dos desafios e das perspectivas, me veio muito esse contexto, né, atual, de privatização da educação e da saúde, de retrocesso nas políticas públicas, principalmente nas políticas de educação e saúde, mas também nas políticas de meio ambiente, nas políticas relativas aos povos tradicionais, nas políticas de segurança, né? A gente, para quem é do Rio de Janeiro, isso está muito latente, mas com certeza para quem está em outros lugares do país também. E aí a gente tem ataques a figuras como o próprio Paulo Freire, né? Que como a gente comentou ontem, é uma figura muito importante na constituição da educação popular, principalmente da educação popular e saúde, que defendem, né, a educação como essa ferramenta de transformação social. Então, a gente tem um ataque ao próprio Paulo, mas principalmente a educação como uma ferramenta de transformação. Assim. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? E aí, nesse cenário, né, com esses desafios tantos, quais são as perspectivas que se apresentam? E aí eu acho que a primeira resposta é a realização desse seminário e do ENEPS, né? Perante esses grandes desafios, acho que as nossas principais ferramentas são o encontro, o diálogo franco, a possibilidade de estar trocando e de estar construindo. Então, assim, isso é muito revigorante, né? A gente já contar com isso, né? E aí eu acho que um dos principais desafios é exatamente estabelecer esse diálogo franco e aberto, né? Nesse momento que a gente vive uma polarização até, que é difícil a gente conversar com pessoas, principalmente aquelas que têm uma opinião política extremamente oposta à nossa, né? Que tem uma opinião... pessoas que defendem mesmo a privatização, pessoas que defendem uma militarização da educação. Então, como é que a gente abre um diálogo com essas pessoas que estão nesse outro contexto, né? E também, se é possível estabelecer essa ponte de diálogo, né? Porque, às vezes, da nossa parte, a gente quer estabelecer o diálogo, mas a gente não consegue o retorno. Para dialogar tem que ter no mínimo 2, né? Então, eu acho que esse é o nosso principal desafio. E a educação popular, né, ela tem como princípio o diálogo. E por isso, eu acho que esse seminário tem também como principal objetivo construir, né, esse espaço de reflexão, de troca, que ontem eu acho que a gente teve a prova de que estamos no caminho, certo, né? E aí, a partir disso, fiquei pensando sobre formação, né? O que é formação? Aí fui lá no Aurélio, dar uma olhada, falei, vamos olhar no Aurélio, o que tem? Porque eu não sabia como começar essa discussão. Vamos botar lá no bom e velho Aurélio. E aí, de acordo com Aurélio, formação é a ação de criar, de constituir algo, mas também é a maneira pela qual nós somos educados ou criados, né? É o que nos molda o caráter e a personalidade. E aí, trazendo muito para a perspectiva da formação em saúde, principalmente do que a gente discutiu ontem, né? De uma formação que tem o trabalho, que na nossa sociedade é algo tão fundante, né? Tão
você se identifica muito pelo trabalho que você está, que você executa, né? Quem é você na fila do pão? Então, geralmente, a gente se identifica muito pelas nossas características profissionais, assim, de trabalho, né? Então, nessa educação em saúde, o que nos molda? O que tem moldado a nossa personalidade enquanto movimento de educação popular, enquanto movimento de saúde, enquanto profissionais que atuam na saúde, né? E aí eu vou ler um pedacinho aqui, gente. Então, quais são os nossos modos de conceber saúde, de trabalhar com educação, de educar e ser educado? Que definições, né, do que é trabalho produtivo, que é o que a gente estava muito falando ontem também, do que é ciência, do que é construção de conhecimento, a gente tem. Quais os saberes que devem ou não ser valorizados, o que é carinho, o que é afeto, o que é cuidado, né? Quais são as relações que a gente deve estabelecer com o outro, né? E essas dimensões todas da formação, elas vêm sendo, ao longo dos últimos séculos, muito bem apropriadas, né? Pelos formadores de opinião, da ciência, pelas elites dominantes, né? Então, que tratam de reduzir a formação a um processo tecnocrático, a algo que seja só transferir técnicas, né? Transmitir conhecimento. Então, assim, dentro desse processo, o que a gente está formando? Ainda mais a gente aqui na educação popular, que tem como foco a emancipação, a amorosidade, a construção compartilhada de saberes, né, e o projeto democrático e popular. Então, tendo essa chave do trabalho, eu acho que é fundamental a gente trazer para a dimensão da formação, e aí para a gente, principalmente a formação em saúde, esses princípios. Eu acho que, mediante aqueles desafios que a gente acabou de mencionar, são esses princípios, eu diria, na minha perspectiva, o principal, né? Mas são ferramentas, são as principais ferramentas na minha visão, para a gente criar um processo de transformação na formação e na sociedade como um todo, né? E aí a gente tem, né, ao longo dos últimos 30, 40 anos, né, iniciativas muito interessantes, assim, que trabalham na perspectiva da educação popular. A gente tem, por exemplo, o CEPEL, né, que era o Centro de Estudos e Pesquisas da Leopoldina, que tinha o professor Vitor Vala, mas também outras pessoas, né? Acho que ele seria o nome mais conhecido, mas outras pessoas atuaram ali no Rio de Janeiro. O Eduardo Stotes, assim, que deu ali até uma continuidade, né? A gente tem um movimento popular de saúde que, embora ele não seja uma iniciativa de formação, ele acaba atuando muito na formação de todos nós, inclusive enquanto atores da educação popular em saúde, né? Tem as Cirandas da Vida, que também não é exatamente um processo de formação, mas atua nessa perspectiva. A Rede de Educação Popular, e aí esses coletivos, né, que estão aqui construindo o Encontro Nacional de Educação Popular em Saúde. A ANEPS, que é a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas, a ANEPOP, de Extensão Popular e Saúde, e o GT de Educação Popular. E aí, todos esses coletivos, né, foram fundamentais, inclusive, na construção da política de educação popular em saúde, que a gente falou ontem, que não é, por si só, a definição da educação popular, mas hoje vem sendo muito utilizada, vem sendo muito apropriada como, eu acho que é isso, é uma ferramenta que a gente pode se basear ainda, embora a gente viva todo esse processo de mudança institucional e a gente não tem apoio de um governo estabelecido, a política ainda foi um processo de sistematização fundamental, que esses coletivos participaram e que foi construído, né, a partir desses princípios que a gente vem falando. E aí, a gente tem as iniciativas dessa política principalmente, né, que acho que são o VPOP SUS, que foi as vivências de extensão popular, principalmente na Paraíba, né, o EdPop SUS, que foi o curso de aperfeiçoamento em educação popular em saúde, e o FHP, que é o curso de formação histórica e política para estudantes nas áreas da saúde, que foi desenvolvido principalmente na UERJ, com a professora Helena Davi, que mais tarde vai estar falando, inclusive, dessa experiência para a gente. Então, todas essas 3 experiências, mas outras tantas que tiveram a partir da política, né, elas primaram pelo encontro, pela afetação amorosa da realidade do outro, pela presença e pela troca sincera. Uma presença que não precisa ser presencial, né? Ela pode ser virtual, como a gente tem construído desde ontem, mas que ela traz o diálogo franco, aberto, e
visa quebrar essas barreiras que vêm sendo construídas, né, para estabelecer o diálogo. Então, o foco dessas iniciativas foi uma ampliação da autonomia, tanto da autonomia do profissional de saúde, né, na sua atuação, e aí pensando no EdPop SUS, que foi a experiência que eu tive a possibilidade de estar perto, principalmente do agente de saúde, que acaba sendo o profissional que está mais na base, né, na ponta das equipes de atenção básica, mas também nos outros profissionais de saúde que tiveram participando, mas também pessoal, né, da população, que a gente falou ontem, como esse encontro, como a educação popular, ela também permite que nas nossas vidas, cotidianamente, a gente tenha uma melhora da autoestima, uma melhora da qualidade de vida, uma outra perspectiva de bem viver, né? E aí, desculpa, gente, estou um pouco perdida aqui no texto. Então, elas promoviam também essa escuta qualificada e afetuosa, né, dos usuários do SUS, pensando em estratégias de atenção, cuidado e educação centradas no usuário e não centradas só no serviço, só na técnica, só no profissional de saúde, né? E então essas iniciativas, elas problematizavam as determinações sociais também do processo de saúde e doença, né, para além da técnica. E muitas vezes o que a gente ouvia dos agentes comunitários, por exemplo, era assim, eu quando vi esse curso eu achei que era tipo aqueles cursos que a gente tem, que são uma semana explicando como é que mede criança. E não, aqui a gente tem uma outra perspectiva de formação. E isso muito essa ideia da educação popular, é refletir para além de só transmissão de técnicas, né? Claro, a técnica é fundamental, a gente deve valorizar o ensino técnico, inclusive, mas o que a gente tem para além disso? Qual é a moral, né? Essa personalidade que a gente vem construindo também desses profissionais de saúde, que muitas vezes são levados a não se afetar pelo outro, né? E essa afetação, eu acho que ela é fundamental para a gente construir diálogo, para a gente construir processos de emancipação, né? Então, eu acho que nesse cenário que parece tão sufocante, eu acho que a gente precisa pensar que meios que a gente pode buscar para nos fortalecer, né? Então, a gente precisa saber que a gente não está só, principalmente. Eu acho que esse seminário foi muito bom, também o ENEPS, né? Mas aqui porque a gente está vendo pessoas de Goiás, do Maranhão, de São Carlos, né? Que não era uma coisa que estava inicialmente da Colômbia, ontem a Liliana estava presente, Diego também. Então, a gente não está só. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim. E o segundo passo para nos fortalecer, né, eu acho que é nos aproximar de iniciativas mais locais, no sentido de cada um de nós, né, e pensando no Boaventura, aquela coisa dos globalismos localizados, dos localismos globalizados. Então, assim, a gente está aqui conectado, né, com pessoas de várias regiões, mas localmente, dentro de cada um dos nossos locais de atuação, quais são as iniciativas, as perspectivas que a gente tem. Então, a gente precisa fortalecer e nos aproximar das iniciativas dos agentes de saúde, das iniciativas dos povos originários, que estão criando muitas coisas, das populações tradicionais e quilombolas, das mulheres, das periferias, das favelas, das juventudes, das crianças também. Então, assim, quais são essas iniciativas que já existem? A gente não precisa inventar a roda, né? Ela está rodando já em muitos locais. Então, como é que a gente se aproxima? Quem são essas pessoas e projetos que a gente pode estar mais próximo, está fortalecendo e também está bebendo dessa fonte, né? Dessas pessoas. Então, é preciso valorizar os saberes ancestrais, os saberes diversos, abrir portas para a ciência também, abrir as portas da ciência, né, para a população em geral, não só para aqueles poucos privilegiados que conseguem acessar a pós-graduação, como a gente estava falando ontem, pintar a universidade, né, de todas as cores. E também apresentar, pensando na perspectiva da saúde, o SUS. A população muitas vezes, e aí inclusive profissionais de saúde, né, a gente no EdPop SUS também tinha um primeiro eixo, segundo eixo, né? Que a gente falava sobre o SUS, apresentava um pouco sobre o processo de construção do Sistema Único de Saúde e tal. E muitos profissionais ali que atuavam, às vezes, há anos no sistema,
não tinham essa ideia. O que é o SUS, quais são os pilares. Então, assim, e imagina a população, mas que não tem, a população que eu digo, pessoas que não atuam diretamente na rede de saúde, né? Na atenção à saúde ou na formação. Então, a gente precisa apresentar o que é o SUS. A gente está muito além do atendimento médico só, né? Daquela atenção especializada. O cuidado em saúde, ele vai muito além da consulta médica, né? Da consulta de enfermagem, da consulta de nutrição. O SUS, ele engloba muito mais coisas para além do postinho de saúde. E eu acho que isso é fundamental, que as pessoas, em geral, sejam apresentadas, né, ao SUS como um espaço de cuidado, de promoção de saúde, de promoção da vida, de promoção do bem viver. E aí eu acredito, como eu acabei de falar, que a educação popular, ela é um instrumento mais efetivo. Claro, as pessoas podem conhecer outros instrumentos muito efetivos também, mas para mim, falando da minha experiência pessoal, para construir essa outra perspectiva de formação, de cuidado em saúde, né? Ela permite olhar o horizonte e ver as oportunidades dentro de um processo de como vamos realizar algo sem financiamento, como vamos realizar algo num contexto de censura, num contexto de violência. O que é possível? Eu acho que a educação popular, ela nos coloca uma lente de possibilidades, né? Vencendo os desafios da distância, como a gente está vendo aqui, do desânimo, do desfinanciamento, né? Que vem aí, na verdade, a destruição do SUS, ela vem num processo da educação também de desfinanciamento. Ninguém vai acabar com o SUS da noite para o dia, igual fizeram com os direitos trabalhistas, né? Eles vão, na verdade, vão tirar os tijolinhos, vão tentar, porque cada tijolinho que eles tirarem, a gente vai colocar outro. Essa é a minha ideia. E aí, mediante essa explanação aqui, gente, desculpa se ela foi meio atropelada, mas é muita emoção estar aqui, né? Eu propus algumas questões, assim, para a gente pensar, para a gente refletir sobre a formação que queremos, né? Que caráter, que personalidades nós queremos formar a partir das nossas iniciativas, das nossas propostas. E aí, tá no texto, né, que eu acredito que vários receberam, mas eu vou ler aqui rapidinho até para a gente pensar aqui entre os presentes virtuais e presencialmente. Então, embora não haja recursos financeiros, né, porque acho que recursos humanos a gente tem muito e de muita qualidade, para a consolidação de novos projetos, como é que a gente pode nos fortalecer localmente e de forma mais ampla com os atores dentro e fora do território nacional, né? Então, a gente, como Vera contou ontem agora eu esqueci o nome, eu só lembro da Esperança. Não, da Internacional da Esperança. Então, tem esses coletivos, que outros coletivos, né, a gente pode estar acessando dentro e fora do território, dentro e fora da nossa comunidade. Então, quais seriam essas possibilidades de fortalecimento? O projeto, né, em que eu e cada um de nós está envolvido, de formação, de extensão, de pesquisa, de trabalho, ele valoriza os saberes do outro? Permite uma escuta atenta e amorosa? Me permite acolher as demandas, né, do outro, da população e dos grupos vulnerabilizados ali, que são o nosso principal foco, né, na assistência, na atenção, sem ferir a minha ética, a minha pessoa, sem me exigir, às vezes, um trabalho excessivo, né, porque às vezes muitas coisas a gente faz no trabalho e aí na militância que vai para o Primeiro, eu queria agradecer a Luanda
apresentação magnífica, né, do conceito de formação no campo da educação popular, principalmente da educação popular em saúde. Isso me fez lembrar vários momentos de construção de uma perspectiva de educação popular. E queria compartilhar isso e colocar uma questão ou uma proposta, né? Eu me lembro, na década de 90, eu conheci o professor Túlio Cepili, italiano da Universidade de Perugia. Ele foi presidente da Associação de Antropologia Médica na Itália. E uma vez nós o convidamos para passar um mês com a gente em Florianópolis. Ele deu alguns cursos, reunindo professores, estudantes de pós-graduação de várias religiões. Eu me lembro que na contribuição dele foi muito importante toda a análise crítica que ele fez da biomedicina. A biomedicina, criada um século e pouco atrás, ela foi uma grande revolução na medicina, à medida que descobriu a microbiologia, os antibióticos, e com isso conseguiu resolver um problema sério no tratamento das doenças, pelo controle da microbiologia, pelos antibióticos. Só que essa grande descoberta se tornou como que hegemônica, no sentido de prevalecer toda a concepção de doença e de tratamento de saúde desde o ponto de vista estritamente biológico, né? E nessa perspectiva reducionista da ciência à perspectiva da biologia, ele questionava o que é científico e o que não é científico, né? E ele dizia, realmente há um processo científico na medida em que toda a biomedicina consegue descrever os processos, né, internos, os processos biológicos, né, e consegue justamente apresentar soluções para os problemas dessa natureza. Só que os processos de saúde e doença não se reduz à dimensão biológica. Então, ele diz a biomedicina é científica, mas não é suficientemente científica, na medida em que não consegue responder, desde esse ponto de vista, aos problemas, ou às questões de natureza psicológica, social, política, cultural e mesmo espiritual. Portanto, para ser científica, né, de uma maneira plena, precisaria a medicina abarcar todas essas dimensões. E ele trazia o exemplo dos médicos, ou dos agentes de saúde populares que fazem o seu atendimento no terreiro, na pagelança, mas é um atendimento médico completo, no sentido em que há uma escuta da pessoa, a pessoa descreve o seu estado, há um diagnóstico, há uma receita, há uma orientação, um acompanhamento, e até que a pessoa vai se curando por esse envolvimento. E a perspectiva de tratamento vai desde o ponto de vista biológico, com os fitoterápicos ou outros, até a dimensão psicológica, familiar, contextual, o próprio ambiente, etc. Então, nesse sentido, Túlio Cepili propunha que, para ser plenamente científica, a medicina precisa abarcar todas estas dimensões do processo de saúde, de vida, e, nesse sentido, as medicinas populares
tem já esta prática, vamos dizer, multidimensional, do ponto de vista humano, natural. Me lembro também do Vala, né? Do Vala, todo o processo de pesquisa que ele foi fazendo, e já no final da vida dele, ele vai dialogar com a teoria do apoio social, no sentido de entender que a comunidade que garante um apoio à pessoa, o vínculo de uma pessoa a uma comunidade permite que ela tenha menos vulnerabilidade à doença. Portanto, criar essa rede de apoio social, né, ou vincular-se a redes de apoio social, é uma forma de saúde preventiva, né? E no Brasil ele vai encontrar essas redes de apoio social nas igrejas, nas comunidades religiosas, onde as pessoas vão encontrando pessoas que conhecem, que se reconhecem e, de certa forma, ajuda cada um a superar todos os seus entraves de vida na rede de apoio social. E ele por isso ele cultivou toda uma relação muito intensa com as comunidades religiosas, a dimensão espiritual, do cuidado da saúde. Eu me lembro também do Jacques Gautier, né, que trabalha com a sociopoética, e tem um texto dele que eu gosto muito, que se chama Demorei Tanto para Chegar. É um texto que está publicado na revista Telos, em 2014, e ele faz uma análise epistemológica transcultural, né, da ciência. E ele diz que a ciência moderna ocidental tem um poder de explicação, né, de entendimento da realidade, baseado nessa perspectiva de descrição em profundidade dos fenômenos, dos objetos, e o que possibilita um entendimento e uma intervenção na realidade, de uma maneira eficaz desse ponto de vista. Então, a ciência moderna tem uma estrutura de conhecimento que permite um determinado tipo de organização social eficaz, né? E, portanto, de organização social da vida e tudo mais. Mas aí ele faz uma pesquisa que também foi um processo pessoal longo, né, de aprendizagem, de formação, né, em que passa pela experiência e pelo conhecimento da medicina da ayahuasca, né, como uma forma de conhecimento, né, que tem uma epistemologia diferente da científica moderna, né, na medida em que não se estrutura como uma relação entre sujeito e objeto de conhecimento, mas que o conhecimento vem a partir de uma experiência interior de conexões profundas com o seu inconsciente, com suas ancestralidades, enfim, com a própria intimidade, né? Onde há um trabalho, né, com todo um processo de harmonia e de desarmonia interior, no sentido de saúde, de identificação das doenças, né, das origens das doenças, e, portanto, de recuperação do equilíbrio da saúde, né? E ele diz, assim, aí é uma epistemologia de conhecimento, né, que tem uma consistência própria, né? E ele associa ao budismo, a meditação budista, com uma outra forma, uma outra epistemologia, uma outra forma de conhecimento, um outro processo de conhecimento. Daí que ele propõe uma pesquisa transcultural, uma pesquisa epistemológica transcultural, na medida em que a gente vai associando
diferentes epistemologias no processo de conhecimento, né? E enquanto que o princípio da meditação é do vazio, fazer o vazio de raciocínio. O princípio de conhecimento da ayahuasca é estabelecer as suas conexões profundas com a própria intimidade, e a ciência com a descrição e a explicação da realidade objetiva. Então, são epistemologias diferentes que permitem processos de conhecimento, e eu diria também de saúde ou de cura diferentes. O que aí que a pergunta, a proposta, né, é de entender que essa experiência que nós estamos fazendo de diálogo, né, eu acho que é uma experiência de meditação coletiva, na medida em que a gente vai criando e recriando estruturas, dispositivos relacionais que nos permitem nos conectar entre os nossos mundos, mas também criar dispositivos de conexão que sustentam todas as relações e que permitem esse equilíbrio, esses processos saudáveis, né? Então, a questão que eu coloco assim, qual o potencial que nós temos, todos esses movimentos e coletivos que você vem mencionando, né, de educação popular, de se articular organicamente com as culturas e epistemologias tradicionais, ancestrais, que vêm sendo cultivadas pelos movimentos populares, pelas comunidades populares, e que são, na maioria das vezes, desde um ponto de vista colonial, né, são categorizadas, são desqualificadas como sendo superstição, etc., porque não se enquadram dentro dos modelos epistemológicos da ciência. Mas apresentam outros modelos talvez mais complexos, né, mas que permitem um processo de cura mais profunda, né, de cura não só das doenças do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista social, político, cultural e mesmo epistêmico, ético, né? Então, qual o potencial de articulação desses movimentos de educação popular em saúde que buscam esse diálogo profundo, né, com esses sujeitos sociais, de reconhecer, de aprender com essas medicinas e, portanto, criar articulações orgânicas, né, que criam dispositivos, eu não diria novos, porque são dispositivos ancestrais até, né, antigos, mas dispositivos mais complexos, mais eficazes do ponto de vista sistêmico, né, no campo da saúde. E talvez até essa falta de apoio político e estatal nos cria uma brecha, né, e até uma motivação de buscar formas de resistência, ou seja, de construir processos nos quais, baseados numa base sólida que nos permite uma autossustentação, uma autocriação, independente do atrelamento, do apoio e mesmo da subjugação aos critérios políticos do Estado, que é um Estado moderno, colonial, e que, de certa forma, induz a uma desqualificação e um afastamento, uma negação dessas culturas ou dessas ciências e, portanto, desses processos de cura ancestral. E aí, o reconhecimento e o diálogo profundo com esses movimentos e com esses dos povos originários, né, sejam os originários indígenas ou os originários africanos de outros continentes que trazem na própria cultura
e nos apresentam, né, generosamente ciências e conhecimentos ancestrais da pessoa. Então, qual a possibilidade, o potencial que temos de criar vínculos orgânicos com esses movimentos de educação popular e saúde originários ancestrais. Bom dia. Eu acabei me atrasando aqui, então não vi a exposição da Luana, mas também o tema me ativa, assim, bem me ativando, né, ouvindo aqui o Reinaldo. Aí eu queria pensar junto, assim, essa situação, né, das redes de apoio, muito também na chamada de vala, né, e pensar a conjuntura atual, né, formação cultural, assim, as diversas formações culturais brasileiras, e eu pensando aqui a questão da igreja, o quanto também, assim, a força, né, das igrejas pentecostais na questão de pensar a vida, né, da convivência. E isso que eu fiquei pensando a partir do Reinaldo, porque a construção de rede de apoio, ela é presente na vida da gente, né, assim, de alguma forma ou de outra, né, isso que faz a vida. Ninguém, quer dizer, existe, claro, pessoas que se isolam, motivos religiosos ou outros, né, mas acho que a saúde e a vida está na rede, né. Mas será que a rede também é sempre propositiva, né? E quem que avalia também se essa rede é propositiva ou não? Propositiva que eu digo assim, na inclusão, né? Era só um pouco que eu estava pensando, né? O quanto também é desafiante, assim, nesse momento atual, a gente está um pouco mapeando, né? Cartografando essas redes que podem ser, nesse momento, formas saudáveis, né? Para a gente poder, assim, ter novas propostas, projetos, utopias, né? Não tenho um pensamento fechado, estou pensando junto aqui. Eu acho que a gente tem esse desafio, assim, né? E eu acho que é um desafio nosso de abrir um pouco os nossos corações, as nossas cabeças, né, o nosso pensamento, para conseguir reconhecer o que tem, qual é a força, né, de sociabilidade das classes populares hoje, né, que tem sido muito disparada, assim, muito possibilitada, né, pelas igrejas, né. Acho que a gente se afastou desse trabalho de base, não a educação popular, né, mas a própria construção do SUS, por mais que a gente tenha ramificado, né, para os territórios a estratégia de saúde da família, talvez a gente não tenha estabelecido mais esse diálogo, né, com as classes populares para compreender esse outro, né, e por que esse outro está vinculado a uma forma de sociabilidade que é promovida pelas igrejas, né. Numa experiência recente de um projeto que a gente fez junto dos movimentos de atingidos por barragem, lá no Rio de Janeiro, no município que é Cachoeira de Macacu, que tem um projeto de barragem que em 20 anos ia destruir o rio lá do Vale do Guapiaçu, né, e que o MAB conseguiu fazer esse impedimento. O impacto, né, dessa ameaça de barragem, houve um esvaziamento das políticas públicas nesse território, né? Não tem mais médico nos postos de saúde, algumas escolas foram fechadas e a barragem nem foi construída, né? Só o fato de ter essa ameaça de pegar uma área muito grande e de retirar a vida das pessoas de lá, de 1000 famílias que vivem lá, né? Deu um esvaziamento muito grande, né, desse espaço no investimento das políticas. Quando o MAB vem nos procurar para fazer esse projeto junto, eles falam exatamente isso. A gente vai trabalhar com mulheres que vivem do Vale do Guapiaçu e todas elas têm uma vinculação com as igrejas, né?
E aí eles pediram, inclusive, para a gente ter muito cuidado para não tocar no assunto da religião, né? O próprio movimento vem e nos diz isso, porque a gente tem que ter uma certa sensibilidade para entender que só restou Jesus na vida daquelas pessoas, né? E aí, quando o MAB nos fala isso, a gente faz uma reflexão pensando assim, não, mas a gente precisa problematizar por que só restou Jesus, né? Nada contra Jesus, a gente não está querendo desconstruir, né, a crença, né, os vínculos afetivos, de valores das pessoas, mas as pessoas precisam compreender que a igreja é importante, realmente um lugar de sociabilidade muito forte. Nesse processo, nessa experiência, né, a gente percebeu que as mulheres se sentem muito empoderadas, é o lugar onde elas têm fala na igreja, onde elas podem cantar, é onde elas podem, inclusive, produzir e dispor a sua palavra, né, dentro desse espaço. Mas, ao mesmo tempo, ao longo da experiência, elas conseguiram também compreender, né, que o Estado tem o seu papel, né, na implementação das políticas públicas e que elas precisam se organizar politicamente para poder exigir o direito à educação, o direito à saúde. E, por incrível que pareça, o maior problema do Vale do Guapiaçu era uma ponte que caiu e que tornava todo o processo de construção da vida naquele território muito difícil sem a ponte, né? E a gente ficava falando, pô, a gente tem que investir nessa ponte, né? Construir essa ponte para eles, porque a ponte atrapalhava muito, que era um deslocamento muito grande, são pequenos agricultores, né? Então, eu acho que essa experiência foi uma experiência que afetou, a Luanda também participou, né? E a gente tentar isso, a gente tem que retomar esse diálogo, compreender essa força que as igrejas têm, e a gente também pensar enquanto instituições públicas, né? Enquanto servidores públicos, enquanto Estado, né? Como que a gente também promove outras redes de apoio social, né? Que possam dialogar com essas pessoas, né? E a gente isolar, né, tirar desse isolamento, né, porque as pessoas estão buscando outras coisas, né, eles querem outros contatos, outros diálogos, né, e eu acho que a gente também tem os nossos preconceitos, né, a gente tem uma dificuldade de fazer essa escuta, né, de compreender por que as pessoas estão fazendo essa escolha, né, e a gente sabe que hoje o contexto político do conservadorismo, do golpe, né, hoje a questão da religião tem sido uma força, né, na verdade, de captura, né, de captura muito grande das pessoas dentro, talvez, do aspecto mais sensível da vida, né, que é a fé, que é a crença, né, e como que a gente pode, né, animar as pessoas, né, no sentido, assim, da ânima, da alma mesmo, assim, né, como que a gente pode estabelecer, né, outra perspectiva de vida que passe pela religião, mas que também não se isole na religião, não fique isolado, mas que consiga compreender, né, que as políticas públicas são muito importantes, né, para a construção de outros modos de vida, assim, né. Então é isso, eu acho que a gente tem um diálogo para fazer, um desafio muito grande para a gente quebrar esse conservadorismo, né, que tem sido, na verdade, faz parte do golpe, né, o processo de evangelização, e aí o Reinaldo traz a questão, né, da importância dessas culturas ancestrais, esses saberes, essas outras práticas de medicina, de cura, né? E agora a última comunidade indígena isolada do Brasil, né, vai ser evangelizada, né? Então, assim, a gente está o tempo todo querendo, a gente está num contexto político que está massacrando e não desvalorizando, né, e tentando, na verdade, capturar ainda o que resta, né, de cultura popular, de sabedoria tradicional no país, né. Acho que o nosso desafio é muito grande, mas se a gente não abrir, né, o diálogo com... Aí eu pensando no Vala, né, ter essa disposição que o Vala teve, né, de ir para os territórios e conversar com essas pessoas, né, para afetar essas pessoas também, né, numa outra perspectiva para sair desse isolamento, dessa captura que hoje está todo mundo colocado aí. Enfim, é um pouco isso. É difícil, mas eu acho que esse é um ponto, né, muito tenso que a gente precisa enfrentar e a gente tem que ter uma disposição para isso. Eu vejo que a academia não está muito disposta a isso, né, e a gente tem que estar mais disposto para poder isso. Eu acho que a educação popular talvez seja, né, o espaço, a abordagem, a filosofia que tem uma maior abertura para fazer esse diálogo. Grazi, eu lembrei bem Vala falando assim, presencialmente, que a crise de percepção é nossa, não é?
por aí mesmo. Acho que o desafio é estarmos sempre na busca dessa troca, dessa conversa, por mais que às vezes seja difícil, né? No território, por exemplo, eu dou um apoio, né, o último período da medicina que está na estratégia, que aliás agora no Rio de Janeiro está totalmente desmontada, está muito difícil aqui, esses dias aqui estou recebendo direto mensagens dizendo da demissão de várias equipes, etc. Tal. Mas eu trouxe isso porque muitas vezes nesse contato no território é desafiante mesmo lidar com a questão, às vezes, do conservadorismo, né? Mas a crise de percepção é nossa. Pensando muito nessa questão / proposta, né, que o Reinaldo fez, e acho que as reflexões também caminharam nisso. Quando eu estava produzindo o texto, e também desde ontem, eu realmente acredito que a gente tem muita potência, né? Nós, tanto os coletivos de educação popular, né, esses que eu mencionei, e outros que existem aí, eu sei que São Carlos, por exemplo, tem um coletivo de educação popular, que a gente teve a possibilidade de estar junto em novembro, foi potente, enfim. Então, acho que todos esses coletivos têm muita potência, né? E acho que as possibilidades, elas podem ser construídas por nós. Então, eu não tenho uma resposta, mas eu fiquei pensando que, para isso, tem uma coisa que a gente falou ontem também, e que eu acho que é fundamental. Nós nos despirmos de algumas das nossas vaidades, né, e dos nossos preconceitos. Então, porque tem a ver com a nossa sociabilidade, inclusive, né? A gente tende a achar que o que vem da academia, por exemplo, é mais verdadeiro, mais certo, e o que vem da minha avó, do meu ou de um pajé, é menos científico. Então, assim, é menos verdade. E nem que é verdade, né? Verdade, inclusive, é uma categoria que a gente precisa muito pensar de onde ela é construída. Então, eu acho que a gente precisa, a priori, nos despir um pouco, né? Dessas vaidades, desses preconceitos. Quando a gente está, por exemplo, num espaço de formação e a gente é questionado... Nós somos os formadores, os educadores, os professores, os mediadores, e a gente tem os outros, e nós somos ali questionados sobre esses processos, e como é que a gente se porta, né? Eu acho que quando a gente ocupa, de certa forma, um lugar de poder, né, que querendo ou não, o educador não ocupa, e é questionado pelo outro, como a gente se comporta, é o primeiro lugar para a gente construir qualquer tipo de diálogo verdadeiro e afetuoso, assim. Então, se a gente consegue se despir ali do não, eu sou o detentor de saber e o outro não é, a gente já consegue começar a estabelecer um diálogo. Eu acho que isso é a mesma coisa nós, né, que estamos na academia, que querendo ou não, é um instrumento de colonização, é uma ferramenta, um aparato que vem, né, para cá, colonizar esse território e também outros, como os territórios da África, né, de África, os territórios da América Latina como um todo, da Oceania. Então, assim, como que nós, academia, presentes nesse aparato, nos comportamos, e eu acho que a maioria desses que a gente mencionou, inclusive, estão de alguma forma vinculados à academia, né, porque, enfim, ainda é um lugar muito que a gente encontra um reduto aqui dentro, no Brasil, né. Então, assim, se a gente consegue se despir para, de fato, abrir, né, para o diálogo, eu acho que isso vale muito. E eu acho que esse é o primeiro passo, né? O segundo passo seria, de fato, pensar em outras estratégias. Em setembro, né? Foi lá na Paraíba, o congresso. Eu tive a oportunidade de conhecer, assim, de ouvir o relato de um instituto agora de educação indígena que tem em Roraima. É vinculado à Federal de Roraima, mas ele chama Insiquirã. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, inclusive, porque é em tucano o nome, né? E eles promovem, de fato, uma educação de uma outra perspectiva, né? A formação. Um curso de gestão de saúde pública indígena, o outro é de administração pública indígena, e é um vestibular separado, é feito na língua dos povos, lá são 7 povos, em Roraima, que eles abrangem, são 9 povos, mas lá no Instituto são 7 que eles abrangem. E aí, de fato,
abre para uma outra perspectiva, né? Os estudantes, eles ficam 2 meses lá no instituto, eles moram no instituto, eles plantam no instituto, porque plantar está muito dentro da perspectiva, né, da epistemologia dos povos originários. Então, eles ficam 2 meses lá, o semestre é diferente, e 2 meses eles voltam para a comunidade, tanto para trazer o retorno, como porque eles são força de trabalho produtivo. Então, assim, eu acho que a partir do momento que é possível abrir para essas possibilidades, que a gente vê esse tipo, que a gente divulga esse tipo de iniciativa, que a gente se abre, que a gente está junto com esse tipo de iniciativa, eu acho que é um outro passo. Como eu falei, eu não tenho uma resposta, eu estou aqui muito refletindo, né? Aí pensando no meu lugar, inclusive, no Rio de Janeiro, a aldeia Maracanã está agora construindo, né? Eles querem construir uma escola indígena. Então, eu fico me coçando, assim, de que formas que eu posso tá junto, tá apoiando, sem também cooptar aquele espaço, porque a gente também acaba muitas vezes, é isso, né, se apropriando, cooptando. Então, e aí acho que a gente tem que nos despir das nossas vaidades para ir lá e falar, é pintar parede que precisa. Então, é pintar parede. Ah, não, é trazer um outro diálogo, é nos abrir. Então, eu acho que isso. A outra coisa que eu acho que a gente precisa muito é isso, é pensar o que o outro deseja, né? Porque, inclusive, essa iniciativa que a Grazi falou lá em Cachoeiro de Macacu, a gente foi com uma proposta, porque a gente ia discutir saúde da mulher, então vamos empoderar sobre o que é o SUS, e o que eles querem é construir a ponte. É isso que vai mudar a realidade objetiva deles. E muitas vezes, claro, a gente quer trazer ferramentas para mudar a realidade subjetiva também, mas a gente também precisa olhar a realidade objetiva, né? Eu lembro que um outro projeto que eu trabalhei lá numa comunidade que chama Providência, no Rio de Janeiro, a gente foi com o projeto, tem ainda, né, o pré-vestibular lá comunitário, ele é baseado na educação popular, a gente traz uma série de coisas, a gente que estava com um projeto de alfabetização e de pré-vestibular, e aí o que eles estavam preocupados mesmo é que iam construir um negócio do teleférico em cima da praça, que era o único aparato de lazer da comunidade. Então, naquele momento, eles não tinham como estar pensando em pré-vestibular, eles queriam era impedir que a praça fosse destruída. E aí a gente entra nessa luta aí para poder impedir. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas enfim, conseguimos construir outros aparelhos de lazer ali na comunidade. Então, eu acho que isso é muito fundamental. Eu acho que, principalmente, a gente na saúde tem muito assim, não, a gente precisa evitar a dengue, então vamos lá e vamos colocar veneno na água e vamos... que é isso que a gente faz, né? O veneno é ruim para o bichinho também, mas é veneno. Então, assim, vamos colocar veneno na água, e nem sempre é aquilo que é o mais objetivo aquela hora para aquela pessoa. Em geral, não é, exatamente. A gente, na saúde, acho que principalmente tem muito isso, né? E é isso, em geral, às vezes a pessoa vai buscar uma consulta médica e o que ela menos precisa, embora é o que ela busque, porque ela está acostumada, o que ela menos precisa de um medicamento, né? Ela precisa mais de uma escuta atenta, ela precisa mais de outra coisa. E aí, por último, eu acho que é pensar muito aí, trazendo para a minha própria fala e também porque a Grazi e a Carla colocaram, é o lugar do dinheiro, né, que a nossa sociedade tem. Porque a gente ficou falando aqui o tempo todo dos nossos principais desafios é o financiamento. Então, o investimento. E como a gente, claro, a gente está numa sociedade capitalista, isso é muito importante, mas das trocas que eu tenho tido a possibilidade de fazer com as comunidades tradicionais, esse lugar do dinheiro é muito... Como eles produzem coisas para além de ter ou não dinheiro, porque é aquilo, eles sempre foram expropriados desse tipo de capital, né? Desse tipo de financiamento. Então, eles criaram outros tipos de estratégias. E acho que a gente precisa começar também a pensar isso. E acho que esse ENEPS foi muito desafiador, pelo menos para esses coletivos de educação popular, pensarem isso, que lugar que o dinheiro tem e como é que a gente pode colocar ele em outro lugar. Ele não deve ser algo que vai nos impedir de fazer nada, né? Ele tem que ser algo que, se vier, ótimo, é mais um combustível, mas se não vier, a gente vai continuar caminhando, né? Enfim. Até agora foi o que me veio um pouco de reflexão. Então, vou passar aqui para o Pedro. É impressionante, né? Quanto realmente, esse momento está mexendo muito comigo mesmo. Eu ia falar uma coisa, agora eu vou comentar outra totalmente diferente. Porque uma fala e outra vai mexendo com a gente, vai mobilizando. E como estamos, né, entre companheiros e companheiras, eu vou me permitir fazer uma reflexão bem crítica do nosso campo, vamos chamar assim, democrático popular,
que eu tenho há algum tempo, e essa fala de vocês, começando, né, a questão do apoio social, lembrando o Vala também, me relembrou essa crítica. É o seguinte, eu acho que muitos de nós do campo progressista, democrático, popular, principalmente estando em lugares de gestão, nós assim, conseguimos, e eu me coloco dentro desse problema também, nós conseguimos tecnificar imensamente o cuidado e nos afastar do território, a ponto de que, efetivamente, o conservadorismo que hoje a gente vê em muitas das comunidades, ele existe, na minha visão, em muitos contextos, porque abandonamos as comunidades. Então, assim, espaço vazio não existe. Então, eu estou falando isso, vou dar alguns exemplos. Eu vejo que o agente comunitário de saúde, em muitas gestões, ele continua sendo extremamente usado, como na Paraíba a gente chama Severino quebra-galho. Então, assim, faltou recepcionista, botou agente de saúde. Faltou alguém para ficar anotando alguma coisa, não sei onde, botou agente de saúde. E, ao mesmo tempo, foi se fazendo concursos e chamadas e trazendo pessoas para ser agente comunitário de saúde, mas pessoas que não tinham, de repente, aquela opção de cumprir aquele papel que, historicamente, foi se construindo o agente comunitário de saúde como alguém que convive na comunidade, com a comunidade, e tem aquela, vamos dizer assim, aquela ação efetivamente participativa de se envolver, de querer estar ali, de querer se envolver com os problemas das pessoas, de querer contribuir. Claro, o agente comunitário de saúde e todos os outros da equipe. Mas, assim, eu sinto que foi tecnificando muito. Então, a ponto de que o papel do agente de saúde passou muito mais a ser de preencher burocracias do que, de repente, ser aquela pessoa que está convivendo com o território, escutando as pessoas, mediando situações, conflitos, problemas, fazendo aquela famosa frase, a ponte entre a comunidade, o território e o serviço, né? A ponto de que agentes comunitários de saúde que continuaram cumprindo esse papel de serem mobilizadores da comunidade, serem até mal vistos hoje em dia dentro do serviço, porque aquela pessoa não quer fazer o trabalho do agente de saúde. Só quer estar fazendo dinâmica, só quer estar fazendo terapia comunitária, só quer estar fazendo oficina, só quer estar fazendo visita. Então, você começa... Então, olhe só que ponto chegamos em gestões de partidos e grupos políticos ditos, ou que a gente considera progressistas até do campo democrático popular. Uma grande companheira, agente comunitário de saúde, educadora popular, companheira nossa lá em João Pessoa, no território onde eu trabalho, lá no Cristo Redentor, um bairro de João Pessoa, Eulina, ela faleceu no ano passado, nos deixou muito cedo, infelizmente, mas assim, e ela é uma pessoa da turma fundadora dos agentes comunitários de saúde, estava sempre com a gente nos movimentos e nos encontros de educação popular em saúde. Mas assim, ela era uma pessoa que lá na nossa equipe, ela tinha toda essa mobilização, ela fazia formação em redução de danos, tinha um grupo de terapia comunitária de mais de 10 anos, entendeu? Era bastante cuidadosa com a metodologia da terapia comunitária, né? E, inclusive, dizia sempre para mim, Pedro, é impressionante como as pessoas, inclusive, não só me olham estranho, me perseguem porque eu não faço o trabalho, e também não valorizam o próprio espaço da terapia comunitária, como se a terapia comunitária fosse o grupo de Eulina. Não é um grupo da unidade, do território, do serviço, entendeu? E ela até coloca, por exemplo, ano passado o prefeito de João Pessoa reduziu a carga horária do agente de saúde para 6 horas semanais, ou 6 horas diárias, né? 30 semanais. Aí ficou de 7 da manhã a 1 da tarde. O grupo de terapia comunitária que ela trabalhava era na parte da tarde. Aí ela disse, olha, eu queria que no dia do grupo de terapia comunitária meu horário fosse até a parte da tarde. Tipo, eu começasse de 10 da manhã até 16 horas, né?
Não, tem que ser de manhã. E o grupo? Não, o grupo você faz porque você é voluntário, você já faz. Ou seja, as pessoas não entendem que o grupo faz parte do serviço da atenção primária. E, ao mesmo tempo, então, assim, aí o que é que eu sinto? As comunidades, as pessoas, nos seus contextos de vida, foi tendo um espaço vazio que foi sendo ocupado por igrejas, e aí não tem problema nenhum, assim, por ser igreja, mas é porque teve a ver com um fenômeno, né, de uns anos para cá, onde a igreja, ela vai... algumas igrejas, em alguns contextos, vão reproduzindo um conservadorismo muito forte. Mas nós não podemos, né, simplesmente taxar. Acontece que em muitos contextos, quem estava lá para apoiar as pessoas era o pastor, do mais conservador possível, mas ele estava lá. O agente comunitário não estava. Nós, da saúde coletiva, não estávamos. Estávamos dentro de gabinete, dentro de gestão, e um outro fenômeno importante, estávamos dentro de consultório, que é outra coisa que me provoca muito. É a dificuldade, eu acho também nos últimos anos, nós encastelamos, nós criamos clínicas de saúde da família. Então, não é mais estratégia de saúde da família, programa de saúde da família. Tudo tem que ser dentro do consultório. E aí, assim, claro que a clínica tem um papel fundamental, né? Tem coisa que você só resolve lá, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Então, assim, dentro da minha agenda, eu tenho momentos onde eu estou na clínica, dentro do consultório, e tem momentos onde eu vou para o território, eu vou para o grupo, eu vou fazer a vigilância em saúde, eu vou fazer o conselho local de saúde, eu vou para vários espaços. Mas é impressionante a dificuldade de colegas da área de saúde de sair dos seus consultórios na atenção básica. E passa 40 horas por semana dentro do consultório. Não bota o pé dentro de qualquer espaço do território. Aí, e isso é apoiado por muitos colegas espaços de gestão. Tá entendendo? Porque a produtividade dos mais. Mas aí que tá. Aí depois a gente acha ruim quando o Bolsonaro é eleito. Então, assim, ainda tem o prontuário eletrônico que faz o matriciamento das consultas a cada 15 minutos. Olha só. O agendamento das consultas, onde tem prontuário eletrônico, é assim. Pois é. Então, assim, eu acho que essa minha reflexão vai bater muito na reflexão que a Helena vai trazer mais tarde, que a Helena traz uma reflexão do que é inegociável na educação popular. E, né, o que é negociável e o que não é negociável. Então, tem coisas, gente, que não são. Eu, por exemplo, assim, tem certos processos na saúde da família que eu, sinceramente, eu saí, sabe? Lá no território onde eu trabalho. Por quê? Eu cansei, por exemplo, no meu trabalho com residentes de medicina de família, por um tempo foi muito produtivo, mas chegou um certo momento que eu tive até residentes que tinham sido alunos meus na graduação, e aí ficaram residentes, eu disse, pronto, agora nós vamos bombar no território, né? Vamos bombar assim, no sentido bom, vamos mobilizar tudo mais. Aí os estudantes, agora médicos, residentes, e o preceptor deles, só queriam estar dentro do consultório. E eu ficava sendo chato, que ficava chamando esse pessoal para ir para o território. E eu não senti apoio de colegas e de toda a estrutura, por exemplo, da residência, no sentido de dizer isso, ó, vá para o território. Eu tenho certeza, se o residente deixar de atender, ele vai ser punido. Agora, se o residente não faz um conselho local, ninguém liga. Se o residente não vai para um grupo, ninguém liga. Se o residente não vai com a agente de saúde fazer visita de verdade, porque visita que médico faz, na maioria das vezes da atenção primária, é atendimento domiciliar. Não é aquela visita, como a gente diz, assim, de conhecer o território, de mergulhar, de vivenciar, não. Você vai visitar uma casa muito focado em fazer o atendimento médico específico, biomédico, daquele caso de um acamado que não pode se deslocar ao PSF. Ou então até com um olhar bem higienista também. Ou então com olhar higienista. Então, assim, é claro que eu posso, até pela emoção de como tudo isso me provoca, estar né, exacerbando algumas coisas, mas eu quero colocar que eu acho que isso é um desafio, eu acho. E aí me preocupa em algumas falas de alguns companheiros que parece que a gente não aprendeu. Então, assim, às vezes parece que a gente quer retomar o poder
para retomar o poder e fazer tudo do mesmo jeito, sabe? Às vezes eu fico muito preocupado com isso. E preocupado assim, tivemos golpe? Tivemos. Mas, gente, é um fato, Bolsonaro ganhou a eleição. Claro, com muita fake news, com muita não sei o quê, mas tem um componente social importante, que esse ideário que Bolsonaro, enfim, envolve e representa, ele está na sociedade, tá. E muito isso também tem responsabilidade nossa. Também não foi só um golpe que a gente foi vítima e pronto, não. Tem também, assim, será que não deixamos as comunidades populares abandonadas? Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma já vou terminar. É uma questão para a gente pensar. Um dos momentos mais marcantes da minha vida, acho que de todo mundo, foi o dia que, enfim, Bolsonaro ganhou, mas assim, não porque eu não estava torcendo por isso, e nem pela tristeza do que foi, mas foi ver o fenômeno assim, social, parecia que era a vitória de Copa do Mundo. Aí, nesse momento, eu fiquei pensando assim, não, peraí, então tem alguma coisa além de uma orquestração de um golpe e de uma farsa. Tem isso também, tem todos os elementos que ele fala, mas também o que é que nós deveríamos ter feito diferente, não para ficar com rancor do passado, mas o que é que de hoje em diante a gente pode fazer diferente. Eu queria trazer essa provocação, eu ia falar outra coisa, mas a partir do apoio social, eu fiquei pensando nisso, sabe? Nós estamos deixando a comunidade. E aí, para fechar, hoje, lá no nosso território do Cristo, infelizmente, com a partida de Eulina, ela está agora em outro plano, graças a Deus, na luz e na paz, mas a gente ficou órfão de uma pessoa na comunidade que mobilize junto com a gente espaços de cuidado integral, espaço participativo no território. A gente continua fazendo, até em honra da história dela, tudo, e inclusive com o usuário sendo protagonista. Mas, olha, quase ninguém do serviço participa, sabe? E se alguém, aí vamos fazer um curso na comunidade. Aí a gestão progressista diz assim, se o trabalhador for para o curso, ele tem que compensar o horário, outra hora não sei o quê. Ou o trabalhador, se for fazer o curso, junto com a universidade de práticas integrativas, ele tem que usar o horário de educação permanente dele, enquanto todo mundo usa o horário para outra coisa. Estão entendendo? Então, é uma visão que realmente a gente precisa, eu acho, precisa pensar. Eu também fui aí me provocando desde o começo, com muitas coisas, mas aí eu não vou repetir as coisas que os outros já colocaram. Eu quero me focar em duas questões. Primeiro, acho que está claro a necessidade, a importância desse espaço que nós estamos construindo desde ontem, e a importância desse encontro, né? E aí eu fico pensando, por um lado, no nosso papel, já que estamos pensando as perspectivas e desafios, né? Que nós, esse grupo do GT, tem um desafio que é como a gente coloca mais gente nessa rua. Como a gente vai envolver, por exemplo, os outros coletivos de educação popular nessa discussão? Como a gente vai levar essa discussão para esses espaços nos quais a gente está inserido, seja na academia, seja no serviço, seja nos territórios, nos movimentos sociais. E aí, eu acho que a gente vem para nós também outro desafio para esse coletivo do GT, por exemplo, que aí eu retomo aqui as coisas que o Reinaldo trouxe. Nós estamos pensando um projeto de pesquisa, estamos organizando um projeto de pesquisa. Em que medida os projetos de pesquisa que a gente tem organizado, estruturado, eles avançam nessas perspectivas que o Reinaldo trouxe? Ou os nossos projetos de pesquisa terminam por referendar, mesmo que
com o objetivo de dar visibilidade, incluir, mas eles terminam por referendar um modo hegemônico de fazer ciência. Acho que essa é uma coisa importante, é um questionamento importante para a gente fazer na reunião da pesquisa. Né? E aí, assim, nós vamos entrar no formato dos editais ou vamos buscar algumas estratégias da gente ousar fazer essas proposições que têm surgido aqui. Não sei se tem que ser uma coisa ou outra, mas de que modo a gente pode fazer essa polifonia, né? Como diria o Bakhtin. Uma outra questão que eu acho que vem nesse contexto aqui, de tudo que foi colocado, é a discussão assim. Por exemplo, somos coletivos de educação popular. O GT, que é o lugar que organiza esse momento, é um coletivo. Nós temos outros coletivos nacionais de educação popular, historicamente constituídos. Temos a ANEPS, temos a Rede de Educação Popular, temos a ANEPOP. Como nós vamos pautar a discussão de modos de organização frente a esse contexto que nós temos? Temos um contexto concreto. Não temos... Eu me lembro de uma coisa que eu discuti na época do meu doutorado, que foi o diálogo entre o princípio de comunidade e o princípio institucional que o Boaventura nos traz. Então, assim, todas essas coisas que o Pedro vai colocando aqui na fala dele, elas falam de uma dimensão onde o princípio institucional, ele engole, vamos dizer assim, o princípio de comunidade. Né? Eu me lembro, por exemplo, a experiência Cirandes da Vida que a Lu citou aí, ela hoje não existe de fato. Né? Ela foi engolida pelo princípio institucional. Né? Hoje, os cirandeiros que eram pessoas que estavam nos territórios, escutando as histórias de luta e resistência das comunidades, discutindo com elas quais as situações limite e construindo propostas de criação de atos limite para construir o método viável, se transformou em cuidadores que vão ao serviço de saúde para ofertar cuidado com práticas integrativas à comunidade ou aos trabalhadores. Né? Sem diminuir a importância das práticas de cuidado, mas aí eu me lembro de uma discussão que a gente fazia quando foi construir aquele livro que ainda foi lançado pelo Ministério, Ideias e Dicas, que era assim, qual é o diferencial das PICs para as práticas populares de cuidado? Porque as práticas populares de cuidado incluem essa perspectiva popular, incluem essa ideia de construção de um projeto democrático de sociedade, incluem essa ideia de incorporação de outras racionalidades, né, como o Reinaldo nos trouxe aqui. Então, eu fico pensando que esse encontro, que começa amanhã, aqui em Parnaíba, e que nos nossos espaços nós precisamos discutir, frente a um contexto em que não temos o princípio institucional, por um lado, não temos o apoio que ele nos trazia, mas, por outro lado, nós podemos pensar estratégias agora de fortalecimento do princípio de comunidade. Né? E como é que a gente constrói essas estratégias? Eu participo de uma experiência no Ceará que se chama Espaço Acoberto, que existe desde 2005. E é uma experiência onde nunca entrou a moeda capitalista. A gente constrói outras perspectivas, outras moedas. Então, as pessoas passam por processos de formação em educação popular e práticas populares de cuidado. Quem vai atuar como educador, muitas vezes são pessoas que são também educandas. Vão aprender massoterapia, mas elas vêm discutir os temas do SUS, os temas da educação popular, porque tem propriedade para isso. Mas se elas se elas aprendem a massoterapia, elas se comprometem com o espaço, ofertando um turno da sua semana, um turno, para ofertar o cuidado.
Às vezes, as pessoas que vêm ser cuidadas, elas ainda não têm condições de cuidar de outras pessoas, mas elas podem cuidar das plantinhas, elas podem ajudar a organizar o espaço, elas podem trazer uma coisa que o espaço está precisando. São estratégias. Eu fico pensando que a experiência que a gente... E nós temos uma gestão coletiva. Nós hoje estamos reconhecidos como laboratório da universidade, mas o coletivo gestor desse espaço continua tendo os cuidadores e uma representação de pessoas que são cuidadas de forma mais permanente, que são as que participam dos grupos, na gestão do espaço, né? E tem também gente da universidade, mas estamos ali no mesmo pé de igualdade. Então, acho que nós temos um grande desafio de pensar qual é o modo que nós vamos construir para reorganizar os nossos coletivos de forma em que a gente não seja, como no passado, engolido pelo princípio institucional. Porque eu, por exemplo, fui sujeito ativo de construção da ANEPS, até hoje atuo muito fortemente na organização desse coletivo que é articulador de vários movimentos no Ceará, mas hoje a gente não tem uma referência de organização. Às vezes eu fico sem saber, assim, eu falo em nome deste coletivo, quem me autoriza a falar em nome deste coletivo? Porque nós não temos hoje um modo de dizer assim, é assim que a gente se organiza, é assim que a gente se gera. A gente tem esses princípios, a gente tem, ontem o Pedro falava do princípio da alternância, né? E eu acho que o GT, nesse sentido, tem avançado ao propor essa perspectiva de alternância na construção, de propor processos como essa organização desse encontro, que eu prefiro chamar de encontro, mesmo que ele seja virtual, onde cada um foi construir um pouquinho e depois cada um está podendo contribuir aqui. Acho que eu não tenho receita ainda, não tenho nem, mas eu penso que esse encontro precisa, esse encontro em Parnaíba, e esse encontro virtual aqui precisa ajudar a gente a pensar e desenhar esses processos. É isso. Bom dia. O que eu gostaria de colocar, na verdade, são pensamentos mais, digamos assim, gerais sobre esta questão que nós estamos vivenciando hoje, uma perspectiva de como é que nós vamos articular macropolítica, micropolíticas que dizem respeito às nossas organizações internas. E aí, assim, só para começar provocando, eu fiquei, quer dizer, eu estou nessa área de saúde coletiva, comecei com a saúde comunitária, e dado a crítica que a gente fazia ao modelo de saúde comunitária anteriormente, a gente ficou muito na perspectiva de uma vigilância epistemológica para não repetir no nosso cotidiano as coisas que caracterizavam a velha saúde comunitária, vamos chamar assim, lá dos Estados Unidos nos anos 70. Então, assim, quando o Pedro fala, as comunidades estão abandonadas, isso fere meu ouvido. Eu entendo toda a perspectiva que ele disse, mas também a gente precisa fazer esse exercício. As comunidades estão abandonadas ou nós estamos caminhando em ritmos e tempos diferentes? Qual é o nosso tempo? Qual é o tempo da comunidade de sua caminhada? Para vocês verem como uma simples palavrinha nos deixa atentos e nos faz levantar as anteninhas, para que a gente comece a perceber que talvez no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, se a gente não tiver esse aspecto de vigilância com a gente mesmo, a gente acaba, quase que pelo que já está introjetado em nós, reproduzindo essas coisas. Na verdade, o tempo que nós estamos vivendo são tempos muito duros para quem batalhou a vida inteira pelo sistema único de saúde, pelo direito à saúde, pela universalidade, equidade, integralidade, essas coisas. Agora, o que mais eu fico preocupado é que esse processo de desconstrução, ele não está vindo como uma paulada só.
ele está vendo várias desconstruções pontuais. Então, por exemplo, a educação permanente, e foi toda uma mobilização política no Brasil. Eu me lembro que lá no Ministério, quando começou essa proposta, tinha reuniões de reitores a técnicos da universidade, discutindo o que seria isso. A educação permanente hoje virou simplesmente um espaço, um horário, que muitas vezes o trabalhador, que já vive assoberbado, utiliza para fazer suas coisas da vida cotidiana, ir no banco, pagar dívida, não sei o quê, vai para PPP, essas coisas. Então, para nós, no cotidiano de cada um de nós que trabalhamos em unidade de saúde ou convivemos com isso, a educação permanente se transformou nessa história. Do ponto de vista macro, a educação permanente virou uma brecha para que instituições do campo privado da saúde passem a ser os formadores, como os hospitais alemães, os hospitais, não sei das quais, alemão, francês, inglês, norueguês, qualquer, tem várias nacionalidades, eu não vou dizer todas, porque são... E isso, inclusive, veio com um aparato tão grande que desmereceu as outras pessoas que estavam envolvidas na educação permanente. Então, eu conheço pessoas que chegam e dizem, eu sou educadora formada em metodologias ativas pelo Hospital Alemão. Metodologias ativas, por exemplo, que antes era uma coisa inovadora, que colocava o aluno, sem luz, não, estudante, no centro do processo de ensino-aprendizagem, hoje virou um modismo. Então, você passa o dia inteiro, ou a manhã inteira, vai para lá, vem para cá, vamos rodar, vamos cantar, e etc. E as questões pendentes daquele tema são digamos assim, são escamoteadas, ou pelo menos perdem o seu impacto com o qual deveriam ser discutidas. Isso que a Verinha coloca, de que a educação popular, ou as práticas populares, sejam de cuidado, sejam de organização, sejam de mobilização, não podem ser engolidas pela instituição. Não podem ser engolidas pela instituição, e aí como fazer? Porque nós estamos recuperando a trajetória da educação popular num momento em que nós não somos mais aquele gueto, que agora a gente pode fechar as portas para o mundo externo e vamos ficar na nossa bolinha, porque aí a gente ficaria num lugar de conforto. Não teríamos problema, sofreríamos, com certeza. Mas ficaríamos, ninguém nos perturba, ninguém perturba ninguém, a gente se alimenta, bom, quase como uma seita mesmo. Não é isso que a gente quer. E se a gente não quer isso, ontem já foi apontado nas várias falas, de que a questão para essa história de não ser engolido pela instituição, como a Verinha coloca, é manter sempre a potência do instituinte. Onde é que isso existe? Como conceito, é um termo muito bonito, potência do instituinte. Olha que beleza. Dá até nome de CD, certamente. Mas, como a gente vai se manter nesse lugar, né, onde vamos acolher os devires de coisas ainda não vivenciadas por uma população que, historicamente, sempre foi excluída de tudo, né, inclusive destruída nos seus saberes e nos seus fazeres, né? Agora num contexto político em que nem a ação política voltada ou exercida no plano das instituições, que era o que a gente fazia até certo tempo atrás, não tem mais valor. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, se no plano das instituições a gente conseguiu inovar a arquitetura da própria democracia, instituindo comitês que, no meu entender, são peças arquitetônicas, digamos assim, da questão democrática, porque nós tínhamos a conferência como espaço de reflexão e deliberação, mas da conferência à ação demorava muito tempo, né? E os comitês surgiram como esse outro lugar, paritários, consensuados, mas que tinham um debate mais, digamos assim, de busca de viabilidade daquelas demandas e necessidades e aspirações que tinham sido definidas num outro plano, né? E aí, quando a gente fala em nossa organização interna, como seria? Seríamos comitês? Nós nos chamamos de coletivos. O que, na verdade, é mesmo coletivo? Será que, ao pegar um coletivo, eu vou agora problematizar um pouquinho para a gente ver
Até que ponto a gente vai ou não vai? Se a gente tomar um desses coletivos, que coletivos surgem, independente de... surgem pelas necessidades, pelos desejos, pelas aspirações, etc. Mas se a gente toma um coletivo e vai pensar numa forma de como organizar, a gente tem também a tendência, e aí é que eu quero chegar para fechar minha intervenção, ligando com o começo, a gente tem a tendência também a trazer para a organização desse coletivo o que a gente sabe e vivenciou de organizações nas nossas instituições, porque foi a nossa trajetória. Nós também temos uma história em que a participação é muito difícil de ser efetivada como digamos assim, como uma característica do nosso dia a dia. A gente só participa em eventos, em momentos, em horas especiais, mas no dia a dia a gente não considera a participação como sendo parte da nossa vida. A gente não participa dos vizinhos, a gente não participa dos grupos, não sei de quê, a gente não discute o transporte, a gente não discute a falta de água no nosso bairro, na nossa quadra, mas no dia do Conselho Municipal, estou dando um exemplo bem louco, a gente vai participar e diz, hoje eu participei do Conselho Municipal de Saúde, ou seja, da reunião. Mas a gente não leva para essa reunião e nem traz da reunião para o nosso lugar o que foi que aconteceu. Aí isso bate num conceito fundamental, que eu fico meio louco, porque também não sei substitutivo, que é a questão da representação. Se a gente fala no outro, na autonomia, como é que alguém vai representar o outro a partir de uma norma ou de uma regra em que as decisões são tomadas por uma maioria? A gente ainda repete isso. Cadê a prática do consenso? A busca do consenso dialogado, debatida, criticada, reflexiva, etc. E tal. Então, eu acho que para organizar os nossos coletivos e continuar mantendo a força potente do instituinte, a gente tem que pensar numa forma de organizar. Agora, que formas de organização? É daí que a gente precisa de todos nós trazendo as ideias de como a gente vai se organizar nesse contexto e na perspectiva que nós estamos tentando desenhar. É isso. Bem, eu queria agradecer de novo por esse momento aqui de construção tão rica, né? Eu acho que é isso, a potência do coletivo é que a gente consegue ir muito além do que a gente imagina os nossos melhores sonhos, né? Então, assim, muito bom ver tudo que a gente caminhou, inclusive de como a gente, eu acho que como a gente passou no sentido, avançou a discussão para além da formação em estrito senso, né? Estamos pensando na formação de sociedade mesmo, na nossa formação cidadã, e aí a gente trouxe esses diversos conceitos que a gente trabalhou aqui até agora de manhã. E aí, só para fechar, me lembrou de comentar que é isso, né? A gente vive não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil e em toda a América Latina, embora tenha todo esse contexto que a gente abriu falando, né? Meio turvo, a gente vive um momento de efervescência social que eu acho que é fundamental, né? Para as mudanças que a gente espera. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui tem certeza de que a gente precisa de mudanças, né? E aí, nesse contexto, tem experiências fantásticas, né? Como a realização desse nosso encontro aqui, do ENEPS, a resistência que o grupo de Pernambuco tem feito, né? O centro de estudos lá, e tem o assentamento também, né? Eles têm feito uma luta que é fantástico ver a mobilização, né? Embora a gente não possa ficar só no âmbito da militância virtual. É muito interessante ver a forma como nas redes as coisas têm reverberado, né? E é aquela coisa da certeza de que nós não estamos sós, né? A gente está só espalhado, mas já está se juntando, como diria o Armandinho. E a experiência, por exemplo, do parlamento comunitário lá no Equador, né, que é muito fantástico, por exemplo, vale a pena conhecer que eles estão trabalhando diretamente nessa questão da representação, o que é representação e dentro desse nosso modelo
de democracia representativa, de como a democracia está falida, e eles têm conseguido construir... Essa democracia representativa que a gente vive está falida, mas outra é possível. E eu acho que a experiência, por exemplo, do Parlamento Democrático do Equador é uma das formas, né? É um parlamento composto por mais de 500 pessoas, mas que todos conseguem ter acesso à palavra, desde as crianças até as senhoras dos povos originários, ao trabalhador representante dos serviços de limpeza, até o parlamentar. O parlamentar no sentido, todos eles são parlamentares, né? Mas até o político profissional, vamos assim dizer. Então, assim, essas experiências, elas estão acontecendo, né? Como a experiência do Chile, que a gente tem visto que tem sido um momento muito violento, de muita pressão, mas tem sido um momento de vitórias cotidianas, e é importante a gente buscar essas outras possibilidades, as outras informações, que a gente tem que fugir das informações que a grande mídia quer dar para a gente, porque a gente fala isso, a gente fala isso muito no gênero, que assim, informação é poder, né? Então a gente precisa se informar e se conectar nesse sentido. E aí, nessa nossa potência de nos encontrar, de criar espaços de encontro, de criar espaços como o Ecobé, que é isso, maravilhoso. O Ecobé é uma experiência maravilhosa que a gente precisa divulgar mais, né? Precisa falar mais. Então, eu acho que é isso. Eu estou muito contenta. Temos mais o dia inteiro aí para avançar ainda mais. E queria agradecer a todos.